Fala galera, como é que vocês estão? Está começando mais um podcast NPA, Nascidos para Adorar. Mais uma vez sem meu amigo Felipe, estou aqui me sentindo sozinho. Já é a terceira vez seguida, Felipe. O que vamos fazer com você? Já dá para pedir música no Fantástico, como o Doug falou aqui. Mas a gente entende que é por um motivo muito bom. Em breve ele vai vir aqui contar um pouquinho para vocês com mais detalhes das novidades. Mas eu não estou sozinho, estou com uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo, tem aí, sei lá, uns 6 meses, a gente ministrou junto aqui na igreja, o aniversário da igreja foi uma bênção e nos últimos dias estreitamos um pouquinho mais a nossa amizade aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o motivo de estarmos mais próximos ultimamente. E sem mais delongas, pastor Rodrigo Assis, eu tava perguntando aqui, como é que chama? Rodrigo Assis? Só Rodrigo mesmo. Só Rodrigo. Pastor Rodrigo. Pastor que é pastor, é professor, é músico e muito mais aí. Vai contar um pouquinho pra gente. Desenvolve um pouquinho de cada coisa, né? Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Então, me apresentando, Rodrigo, né? Tenho 38 anos. Hoje sirvo como pastor ali na Casa Farol. É um prazer estar aqui com vocês. Sou casado há 16 anos com a Ilma. Nós temos isso aí veio encomendado, viu? Essa fala aí vem encomendada. Ela falou, você que não diga que é casado, você que não diga não, né? Então a gente tem um filho de 13 anos, o nome dele é Igor. Até o momento só temos ele, queremos ter outros, né? Outro, né? Se falar outros, vai, né? Vai que vem logo gêmeos aí. Mas é um presente, né, caminhar como igreja em Salvador, né, na Bahia, né, e perceber o quanto a gente pode desenvolver a nossa vida a partir de Cristo e servir, né, a igreja de Cristo com o que a gente é, né, com aquilo que Cristo está sendo formado em nós, né. Então, para mim é um presente. Hoje eu tenho desenvolvido pastoreio na Casa Farol. Dou aulas de canto, sim, foi o que você me perguntou antes. Essa parte também, né? A gente começou a falar sobre isso e parou. Eu já dou aula há muitos anos. Aí fiquei um tempo parado, voltei tem uns 2 anos mais ou menos. Aí estou com 2 turmas de canto hoje lá na Casa Farol mesmo, aos sábados pela manhã. E faço alguns trabalhos, né? Hoje eu desenvolvo um acompanhamento lá na Igreja Batista do Garcia com o pessoal de louvor, né? Já há um ano mais ou menos que eu faço trabalho lá. Hoje ainda lidero a música, né, da nossa comunidade lá já há algum tempo, e venho desenvolvendo uns trabalhos esporádicos de oficinas de canto em algumas igrejas que volta e meia me convidam para desenvolver uma ação com o vocal, né, e de suporte lá na equipe para trazer uma dinâmica melhor no serviço da música. Basicamente, em relação à música na igreja, eu tenho feito essas atividades. E fora outras coisas que a gente vai, né, agregando ao longo da jornada, que a gente tem caminhado assim, né, para mim assim, nesse desenvolvimento da vida, né, em Cristo, na vida quanto pessoa em Deus aí, com a família, nesse processo mesmo. Massa. Muita coisa, se a gente for convidar, cada tópico desse aí dá um programa, mas vamos, a gente conversou bastante aqui fora do ar, então muita coisa a gente vai falar que a gente já conversou. Mas, vai reconversar, né? Vai reconversar, mas acredito que a gente tem muito conteúdo aí, né? Mas vamos voltar um pouquinho lá, literalmente no início, né? De quem é Rodrigo, como é o programa sempre, a gente traz essa primeira pergunta, que é o Nascidos para Adorar, né? Como que foi sua história, fala um pouquinho da gente, você é daqui de Salvador mesmo, fala um pouquinho da sua vida aí pra gente. Sou daqui de Salvador mesmo, eu nasci em Salvador, nasci em 86, né? Mês de novembro. A minha vida sempre se apontou para Cristo, né? Desde a minha primeira apresentação na igreja, né? O pastor me pegou no colo, né? Minha avó já dizia, né? E nisso, a gente passei pela perda da minha mãe com 10 anos, né? Fui criado pela minha avó é cristã, minha avó desde sempre me doutrinou nos caminhos do Senhor. Eu digo sempre que ela me preparou para servir ao Senhor no ministério, né? E hoje estou aí caminhando, né? Me casei com 22 anos. Nós nos casamos na Igreja Batista Alvorecer, com o pastor José Carlos, né? Foi o tempo que nós congregamos lá. E temos caminhado nesses 16 anos buscando servir e dedicar nossa vida ao ministério de Cristo, né? E desenvolver essa obra de Cristo
aonde a gente estiver, né? Hoje, congregando na Casa Farol desde 2017, né? E vendo Deus nos levantando quanto família, né, para servir, eu percebo de que é um desafio muito grande, né? Você se manter num lugar buscando esses aspectos de Cristo, de mansidão, de humildade para servir, sem valorizar muito as suas capacidades, né? Sem pensar sobre si além do que deveria, como diz Paulo. É um processo árduo na nossa vida, né? No tempo de hoje, né, que a gente está lidando com tantos desafios, né? Isso para mim é algo que pega bastante, né? Onde a nossa fé está sendo de fato fortalecida para viver a jornada com o Senhor. Eu me tornei pai com 25 anos, 25 para 26 anos, né? Quando o Igor nasceu, nosso adolescente hoje, né, com 13. Já é adolescente. E aí temos o desafio de educá-lo, né? Hoje a gente... Que não é fácil. A gente trabalha com homeschooling com ele, né? Então, desde a pandemia, nós entramos nesse processo de transição na educação dele. E no ano passado, de fato, a gente incorporou o homeschooling no processo educacional dele. E tem sido uma bênção, assim. Muitos desafios, tanto para a gente quanto pais, de adaptar a educação para ele, quanto dele, quanto a pessoa que está sendo educada, né, o aluno, para esse desenvolvimento do seu aprendizado. Então, todos esses desafios dentro da nossa rotina de vida, todas as correrias e tudo mais, sendo adaptados a isso, então tem sido precioso demais. E daí é uma mulher que está sempre comigo nessa empreitada, nas minhas aventuras, né? Deixa eu dizer que ela tem muita coragem, né, para encarar os desafios junto comigo. E temos aprendido, né, a sermos a cada ano que a gente passa, mesmo tendo relevantes 16 anos de casado, eu costumo dizer que estamos aprendendo dia a dia, né, a desenvolver a nossa relação quanto marido e mulher, quanto parceiros de vida, né, em respeitar os limites um do outro, em desenvolver a nossa vida ali em Cristo, né, colocando a nossa casa diante do Senhor. Esse para mim é uma grande dádiva, né? Enquanto a gente desenvolve o nosso ministério da nossa família ali e faz com que essa família cresça na palavra, cresça no governo do Espírito, as coisas tomam outro sentido. Tudo que eu vou fazer fora, seja num lugar com pessoas dando aula de canto, ou seja na igreja pregando, ministrando, ou numa igreja como no Garcia, lá desenvolvendo com a música, precisa refletir essas coisas. Para mim, isso pesa bastante, né? Então, fugir da aparência do mal todos os dias, né? Guardar o coração, guardar os pensamentos, depender de Deus em todas as coisas. Eu acho que isso é que tem fortalecido a minha jornada até aqui. Massa. A gente estava, como eu falei, falando fora do ar aqui, né? A gente tem algumas coisas em comuns, que é o fato de ter nascido na igreja, na igreja batista tradicional, né? A gente também, estava falando sobre isso. E eu acho que eu achei a segunda pessoa aqui mais nova. Eu sou o primeiro, pelo menos eu não conheci ninguém até hoje que se batizou mais novo que eu. Eu batizei com 8, você batizou com 10, você tá falando? Batizei com 10, foi 10 anos. 10 anos na igreja, ainda tô ganhando. Aí eu decidi me batizar assim, no dia que ia ter batismo na igreja. Aí, mas menino, você vai se batizar? Eu disse, vou, mas você tem certeza que você vai fazer? Tenho. E aí treinei lá a confissão de fé. Ensaiei, que cheguei na hora, falei certinho. E aí me batizei. Massa, mas ainda não ganhou pra mim. E outra coisa em comum, até o período de casamento, eu casei também. Você casou em 2005? 2008. 2008, eu casei em 2007. Ó, eu tô ganhando também. Tá ganhando. Mas não, eu casei com 19. E é o período de casado, né? Fiz 18 anos com minha esposa agora. Eu vou fazer 17 agora, no final do ano. Entre namoro. Já é 20, né? Mais ou menos. E aí, a gente tava falando que eu brinco assim, que quem nasceu na igreja às vezes não tem aquele testemunho talvez impactante no sentido de sair das drogas, aquela coisa do, sei lá, aceitei Jesus de uma maneira mirabolante durante uma fase. A gente não tem muito isso, né? Não tem muito esse contexto, né? Mas eu acho que a gente tem algo que é interessante, porque a gente sempre fala, Felipe fala muito isso aqui, filho de crente não é crentinho, né? Não sei se foi Felipe ou se foi outro convidado. Não necessariamente né?
E aí, como foi pra você esse processo, né? Pô, eu nasci na igreja, mas me batei com 10 anos, mas quando de fato eu entendi o que eu tava fazendo, você tem essa lembrança assim? Eu nasci na igreja, mas levado por minha avó. Então, minha família, por parte de mãe, né? E de pai também, ninguém é evangélico, né? Aí já é uma diferença. Até hoje, assim, são poucas pessoas, né? Então, minha avó que me levava mesmo para a igreja, né? E naturalmente, por Deus já ter me escolhido desde o meu nascimento ali, né? Eu percebo de que o próprio Deus me conduziu a ter esse coração que ama a igreja mesmo, de ama estar na igreja, de servir e tal. E quando eu perdi a minha mãe, né? Minha mãe faleceu, né? Nesse contexto ali no ano de 97, mais ou menos. Foi aí que, de fato, eu me lancei para, de fato, congregar, né? E viver a igreja de Cristo, né? Eu, como criança, já perto de entrar na adolescência. E aí, nesse contexto, o Senhor me tomou nos braços, assim. Me sentia como um filho de Deus, né? Apesar de lidar com todo o contexto emocional, a fragilidade, a depressão e tudo mais, nesse contexto da perda, nessa fase de adolescência, quando vai entrando, que já é difícil naturalmente, já a oscilação, né? Grande. E quando já chegando aos 18, 19 anos, ainda lidava com isso. Então, passei muitos anos lidando com essas questões emocionais. E aí, quando eu me casei, né, já com muitas dessas questões já melhor resolvidas no meu interior, estando na igreja, o que para mim sempre foi muito claro. Eu me lembro dos anos de 2000, 2001, né, bem antes de eu casar, bem antes, eu era muito novinho, né. Eu me lembro eu estudava em escola adventista. E aí eu tinha colegas de escola, né? E aí chegou, Rodrigo, saiu o CD novo do Diante do Trono. Eu disse, sério e tal. Aí quando ele pegou lá o Discman lá, e aí botou o CD do Diante do Trono, Preciso de Ti. A gente ficava lá ouvindo e chorando junto. Só 12 horas de música? 12 horas de música. Então eu tenho muitas memórias de muitas experiências com o Senhor nesse tempo da minha adolescência, experiências marcantes, né? De visitações do Senhor, né? De ser tocado por Jesus através da música, né? Então, através desse movimento que aconteceu nesse período, né? E aí a gente tem o Diante do Trono, a gente tem o Santa Geração, a gente tem o David Keeler, a gente tem outras Asas da Adoração. E os anteriores aí, Sademar de Campos, Asaf Borba, Daniel Souza, Sóstenes. Então nós temos essas referências, né, que para mim fez parte da minha adolescência e até a vida adulta, né? Então isso foi marcante para me fortalecer em continuar caminhando com Jesus até aqui, né? Nossa. E como foi essa questão a música, naturalmente quem nasce na igreja, quem frequenta a igreja, a música ela meio que entra por osmose, né? Eu falo aqui que eu sentei na bateria um dia e comecei a tocar. Sim. Você toca? Eu falei, toco. Nunca tinha sentado, mas pô, desde eu comecei ali pelos meus 7, 8 anos, sei lá, 9 anos, não lembro. Todo dia eu tava na igreja, toda semana, 2, 3 vezes na igreja, então eu via as pessoas fazendo, meio que entra por osmose, né? Sim. Minhas filhas, naturalmente, elas são musicais, porque é música o tempo todo lá em casa. Minha filha começou a fazer o violino, com uma semana eu tava tocando. Então, meio que entra por osmose, né? Pra quem tá... Mas como foi que, de fato, você deixou de ser só um ouvinte de música pra entrar na música? Como foi esse processo pra você? Assim, como você começou a tocar, cantar? Eu sou mais cantor do que tocador, né? Eu costumo dizer isso, eu toco violão obrigado. Fala nisso, a gente vacilou, né? A gente devia ter trazido, né, um violãozinho aqui. Hoje, nem pensamos nisso. Eu toco violão obrigado. E aí... e eu aprendi também assim, não fiz aula, eu peguei e comecei a estudar violão. Vendo muita coisa e aprendi a tocar algumas notas, né? Eu não considero que eu toco violão, eu toco algumas notas, né? E nesse processo aí, quando eu tinha 13 anos, foi que eu de fato eu comecei a cantar na igreja, né? Eu tive essa experiência quando eu
frequentava a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus tem essa coisa de dar oportunidade para você ir lá, cantar uma canção e tal. E tinha que falar tinha os grupos. a frase clássica, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E tinha os grupos, né? Então, teve o grupo das crianças, depois foi o grupo dos adolescentes, e levantava, e aí tinha a regente. Sim, então, a gente sempre teve aquela experiência com a Assembleia de Deus. E depois, quando eu voltei que minha avó ficava assim, né? Indo numa igreja, ia na outra. E aí, quando voltamos para a igreja que nós congregávamos, a Batista lá em Castelo Branco, que de fato eu comecei a desenvolver, a me colocar mais para começar a cantar na igreja. E a gente costumeiramente íamos para um culto semanal, que não tinha música, era mais música do cantor cristão. E eu cheguei para o pastor e fiz: pastor, eu queria cantar uma música no culto, você pode me dar uma oportunidade? Porque eu vim da Assembleia de Deus e tinha oportunidade, né? E aí ele disse: eu vou te chamar, te dar a palavra para você cantar. Aí a primeira música que eu cantei na igreja foi Em Espírito e em Verdade, né? Nossa. E aí dali acabou meu sossego com relação a cantar na igreja. Eu comecei a cantar direto na igreja. E a segunda vez, que foi a música que mais me marcou na minha jornada cantando na igreja, foi aquela música do Renascer Praise, Plano Melhor, né? Clássico, Jesus, clássico. Plano melhor nunca chega atrasado. Aí, engraçado que eu cantei essa música num culto e ele me fez cantar num culto de domingo. Você sabe que antigamente, no igreja tradicional, culto de domingo é aquele, que culto, o culto né? principal, né? Já foi promovido a cantar no de E domingo. foi a experiência, assim, fantástica, né? Porque cantar com banda, não tava mais cantando a capela, porque não tinha um violão, não sabia tocar ainda. Sim. Então, cantar com uma banda, aquela coisa toda. Então, as músicas daquela época eram essas, né? Rompendo em Fé, né? Cada vez que a minha fé é provada. Então, são músicas atemporais. Que, de fato, quando eu olho para o tempo de agora, eu tenho procurado músicas atemporais para trazer essas canções, né? Para o nosso meio de novo, resgatar food, isso. Né? A gente ouve, dá 2 meses, ninguém tá ouvindo mais, já quer coisa nova. E aí, cara, eu fui inserido no meio de uma galera que até hoje a gente é amigo, né? Cada um congrega em um lugar e tal. E aí, uma galera mais velha que eu, né? Eu tinha 13, 14 anos, o pessoal já tinha 20 e tantos anos pra cantar com essa galera. A galera cantava muito. E aí, acabava sendo massacradinho ali, né? Porque eu era o mascote, né? Da turma, e foi um tempo de muito aprendizado para mim, né? Onde me fez crescer muito, né? Com as referências, o Wesley, essa galera lá de Castelo Branco, que foram referências para eu desenvolver, né? Essa questão do canto em si, da performance vocal, de saber usar a voz, saber dividir vozes, né? E aí, a partir disso, o incentivo para estudar sobre o canto. Então, eu fiz muitos cursos de preparação que me habilitou para eu poder dar aula hoje, né? Então, eu consigo dar aula não no sentido apenas de dar aula pela aula, mas desenvolver a identidade vocal do cantor, da pessoa se ver de fato como um cantor, não só aquele que vai servir cantando na igreja, mas como aquele que desenvolve o canto, entende que ali é uma expressão de vida, não é só pegar o microfone e jogar a melodia em cima do que está tocando de qualquer forma, entendeu? Mas o desenvolvimento daquela canção, da expressão, aquilo que você está expressando que vem de dentro para fora. Então a gente trabalha muito isso, né, nas minhas aulas e traz resultados importantes, né, no desenvolvimento do pessoal. Assim, tem sido muito enriquecedor. Então, dessa minha jornada de canto, que posso dizer resumida do resumo, acho que é isso, né? Massa. Você falando assim me remete muito à questão das importâncias que às vezes a gente não dá tanto para algumas coisas. Sim. Né? A importância de levar a criança para a igreja, a importância de inserir ela na igreja em alguma prática de alguma coisa. Eu acho que isso a gente fala que a gente não vive só de experiências, mas as experiências fortalecem a nossa caminhada com Cristo, né? E a gente só vive experiência com Cristo se a gente estiver inserido nesse meio, se a gente estiver ali buscando. Eu tenho muita preocupação com minhas filhas hoje. Estou uma pré-adolescente aí, fez 12 anos agora, uma de 10 já também está caminhando. Então eu fico muito preocupado de estar inserindo elas nesse contexto, de estar nas atividades da igreja. Meu filho mesmo, ele tem muitas ênfases para música, assim, muita, né? Tanto do canto, que ele é muito envergonhado, e aí, quando tá nessa fase da adolescência, só de pensar eu fico ali, que dia você vai cantar uma música comigo? Que dia? Aí, só de pensar nisso, ele já fica, não vou não, já trava.
Então ele quer começar a tocar bateria e tal. Ele tem Cuidado. muitas Eu tô com baterista, cuidado. muitas habilidades assim. E aí a gente vai. Eu vou muito respeitando ali o tempo dele, sim, né? De ele entender a importância de servir na casa de Deus. É isso, independente da música ou não, mas está inserido nesse contexto. E aí ele está começando aos poucos a servir em outras áreas para que de fato ele comece a entrar na área que eu enxergo, né, como pai dele, que é a área dele, que é a música, assim, para servir na igreja. E aos pouquinhos ele começar a trilhar esse caminho, sabe, de servir com a música, que é de um lugar de crescimento espiritual para um jovem muito grande, assim. E assim, quando a gente vai olhar os cantores que participam desses realities aí, você vê, não, porque eu cantava na igreja, porque eu cantava na igreja, porque eu cantava na... Então você vê que a igreja é um celeiro desse meio da música, né? Muito grande. E a questão de, como é que eu vou dizer, da gente inserir a criança ali, de ela começar a ganhar experiência, sim, a criança, o adolescente, na música como um todo, traz um pouco do senso de responsabilidade cristã, vamos colocar assim, porque também não é só inserir de qualquer jeito, você tem uma vida exatamente de qualquer jeito e sobe lá para servir, ou serve em alguma área da igreja. E como você falou, é importante porque vem com carrega esse senso, né? Beleza, você vai cantar, você vai tocar, você vai estar na mídia, você vai fazer qualquer coisa na igreja, mas tem que ter uma vida de busca a Deus. Então, parece que é mais fácil você trazer isso, né, para uma pessoa do que uma pessoa que só vai para a igreja, acaba o culto, vai embora. Você não tem essa convivência para isso. Hoje, né? A coisa tá muito fast food, né? Então, por exemplo, até em relação aos nossos adolescentes, crianças, enfim. Que já tem esse comportamento independente de igreja, né? Dos rios ali, de adrenalina em 15 segundos, a dopamina e tal, já é um comportamento natural, né? Aí, cabe a nós ter essa disposição de treiná-los, né? Seja para tocar um instrumento, seja para cantar na igreja, ou fazer algum serviço ministerial assim. Cabe a gente treiná-los. E hoje, nessa questão do dessa coisa imediatista, a gente acaba falhando nessa questão de fato, desenvolver esse tempo, né? A gente teve influências da pandemia que sim, distanciou muito a gente dessa disposição da realidade prática. Eu fico pensando, por exemplo, da sua área, né? De comunicação, de marketing e tudo mais, com essa questão do IA agora, né, da inteligência artificial. Isso pende as pessoas deixarem a questão mais artesanal, né? Eu vejo isso muito artesanal, de eu pegar, por exemplo, um adolescente da igreja, vamos fazer aula de bateria, vamos fazer aula de violão, vamos fazer aula de teclado. Aquela coisa de ter que se deslocar, ter que interagir. Vou sair da minha casa lá do outro lado da cidade, vou lá para a igreja, para usar o espaço da igreja, para pegar esse grupo de meninos e treinar eles ali uma vez por semana. Isso não existe mais. Até os ensaios meio de música hoje na igreja tá uma escassez, e eu acho que é de maneira geral, assim. Sim. Ninguém tem tempo, né? Porque o tempo foi consumido por coisas. E a gente tá entrando em um assunto que se deixar que a gente... Mas é bem isso, né? Tipo, a tecnologia ela veio para nos facilitar, porque hoje você faz tudo no celular. Teoricamente era pra gente ter mais tempo, e a gente tem menos tempo, né? Eu tava vendo um vídeo aí que eu não lembro de quem foi, nem era cristão, mas eu achei muito legal a maneira como ele falou. Cara, antigamente você trabalhava, saía lá do seu trabalho mais tardar, 18 horas, você chegava em casa e você tava em casa. Hoje você chega em casa, você vai resolver um problema no trabalho, você faz uma live de noite que não deu pra resolver aquele problema durante o dia. Eu falo assim, mas isso tudo não é bom, a live? Teoricamente é uma ferramenta pra te... Só que é uma ferramenta que faz com que você não pare de trabalhar, não pare de fazer coisas que você não tem mais tempo pra isso. Você fala, não, você tenta impressar, não tenho não, que eu tenho uma reunião, eu tenho isso, tenho aquilo. Você fala, a gente tem mais tempo pra fazer, só que aí você vai pra celular, tem 3 horas de Instagram. Aí não tenho tempo pra nada. Você vai ver sua rede social, eu passo 3 horas aqui, eu passo 2 horas no WhatsApp, enfim. É outro tema, mas a gente vive isso e é de uma maneira muito complicada, porque, sobretudo, tem roubado nosso tempo com Deus. Eu acho que esse é o maior prejuízo e talvez a maior estratégia do diabo seja, o objetivo seja esse. Na verdade, é entender que o nosso tempo não é nosso, né? Isso aí. Nosso tempo pertence a Ele, né? Então, quando a gente entende que o nosso tempo pertence a Ele, a dinâmica da nossa vida muda, né? Naturalmente. As prioridades da vida. Exatamente. É um assunto extenso, né? Uma coisa que você fala... Não vou contar essa história aqui. Eu fico lembrando das histórias de igreja. Você falou sobre essa questão de oportunidade. Rapaz, eu tenho 2 clássicas aqui que
Eu vou contar. Teve um menino... vocês não sabem, o auge do Mamonas Assassino. O menino pede uma oportunidade pra cantar na igreja. E aí ele vai e me larga um sabão cracrá. Rapaz, eu chorei de rir. Chorei de rir. Eu criança também. E ele já fez na maldade. Sim. E a outra foi uma tia minha, ela vai assistir isso. Espero que não assista. Ela pediu pra cantar na igreja, aí ela veio, vou cantar uma música de minha autoria. E puxou Quero Que Valorize. Aí eu, tia, essa música não é sua autoria. Eu te conheço. Só que ela achava bonito quando alguém falava de minha autoria, ela não sabia o que significava de minha autoria. Ela largou um de minha autoria e começou a cantar. Ela entendeu que de minha autoria é porque ela ia cantar. Era uma coisa nesse aspecto. O rapaz chorava de rir, chorava. Aí virou meme, né? Tudo mais. Até hoje a gente zoou ela. E aquela música de sua autoria. Enfim. Eu até esqueci porque eu falei isso, mas você vai lembrar de história aqui. E aí, vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho. Como é que chegou do Rodrigo agora... Rodrigo músico na igreja para o pastor Rodrigo. E eu acho que vai entrelaçar um pouquinho com a história da Casa Farol, né? A Casa Farol acolheu a nossa casa assim, de uma maneira surreal, né? Aí você falou foi 2009? 2019. A gente conheceu o pessoal em 2014, né? Tá. Quando a gente de fato conheceu. Ela começou em 2009 ali com o pastor Daniel, o pastor Júnior, né? Encabeçando e fundando esse trabalho. A partir de irmãos que se juntavam para orar ali. Por clamar, eu me lembro de uma palavra que eles falam muito sobre o rugido do leão, né? Então esse clamor muito dessa questão profética, né? Dos últimos dias, né? Da vinda de Jesus, né? Da restauração de todas as coisas. Então muito nesse sentido, resumo, né? E em 2014 minha esposa conheceu, né? Eles, né? Já era casado você, né? Já éramos casados, né? E aí ela conheceu o pessoal e começou ali a se conectar. Né? E aí, a partir de 2015 que eu comecei a estar mais presente com eles, a conhecê-los. Foi quando em 2016 nós fizemos uma escola chamada Escola da Cidade, né? Que para mim essa escola foi um divisor de águas na minha vida, né? Especificamente falando de mim. Onde eu comecei a perceber que algumas coisas na minha caminhada, principalmente com relação à música, na igreja, com relação à jornada da minha vida, de maneira geral, com Cristo, estavam meio que perdendo sentido, né? E aí eu comecei a rever, de fato, o meu cristianismo ali, né? De fato, onde é que Cristo estava sendo aperfeiçoado, né? Falando na linguagem de agora. Sim. Onde é que Cristo estava, de fato, sendo aperfeiçoado na minha vida. E aí eu percebi que eu idolatrava muito a música, que eu idolatrava muito o canto, as minhas habilidades, enfim. Então eu percebi que aquilo ali estava muito... Cristo não estava tão centralizado como deveria, né? E aí eu, em 2017, quando já transicionamos para congregar com os irmãos ali, que antigamente era Ceifar, né? Centro Integrado de Formação e Aperfeiçoamento ali, que tinha a escola ministerial, que era chamada SM, hoje se chama Siga-me. Inclusive, falo sobre a Siga-me aqui, que é a nossa escola de discipulado, onde a gente, de fato, trabalha essas três vertentes do discipulado, né? O discipulado em si, a obra e a vida de Cristo. E é uma escola fantástica, que é uma imersão, é um intensivão de conteúdos, de aulas presenciais, que é o que as pessoas correm hoje, de aula presencial, mas tão importante para a nossa vida quanto discípulo, quanto imitadores de Cristo. Então eu faço essa chamada para a Siga-me e a gente está com turma aberta para esse mês de março, já iniciando a partir do dia 10, né? A próxima turma. E as inscrições estão abertas, pode seguir aí, @escola Siga-me, e vocês vão ter mais informações e falar mais com a gente. Mas voltando... né? De segunda a sexta mesmo? É de segunda a sexta, à noite, às 19h30, né? E nisso nós fomos congregar lá, mas a gente foi para congregar, tipo assim, a gente não foi para sabendo que iria tudo a forma como iria acontecer na nossa vida. Nós tínhamos uma palavra, mas a priori nenhuma mudança significativa. Engraçado que eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar em uma outra cidade, nessa transição de mudança para lá, né, de congregação. E aí eu recebi uma proposta de mudar de cidade, uma outra função, ia ganhar melhor, relativamente melhor e tal. E aí não aconteceu. Deu um pane e não aconteceu. E aí nós entendemos que fazia parte de Deus, estava tomando o nosso tempo a partir daquela transição.
E aí quando chegou no meado de 2017, nós entendemos de fazer a escola, nós começamos a fazer essa escola de imersão, a gente trabalhava e fazia escola, né? Com filho pequeno, meu filho na época tinha 5, 6 anos. É muito difícil. E aí começamos a fazer a escola e entendemos que já tinha que sair do trabalho e começar a desenvolver lá um trabalho de um empreendimento social ali para fortalecer o trabalho da escola. Então foram meses que recursos que Deus foi utilizando para tirar, puxar a gente de fato para Ele. E aí eu também saí do trabalho sobre essa palavra nesse ano e de fato começamos a desenvolver a nossa vida nesse lugar. Então eu tinha uma casa que eu tinha construído num lugar, fechei essa casa e fui alugar uma casa perto da base. Maluquice. Que era, na época, ainda era Itapuã. Era em Itapuã. E a partir dali a gente foi começando a trilhar essa jornada de muita dependência de Deus, grana curta. Que parece ser um pré-requisito. E ali sofrendo, porque a gente sempre trabalhou, sempre desenrolado para trabalho. Então a gente sempre construiu a nossa vida a partir desse lugar. E Deus foi ali nos desconstruindo para, de fato, nos dedicarmos àquilo que Ele queria, né? Então foram anos assim. E aí em 2020, né? Foi quando eu comecei a assumir a coordenação ali do Instituto, que hoje se chama Instituto Casa Farol. E logo em seguida assumi a direção, né? Que a direção saiu ali do presbitério e foi para mim, né? Por intermédio deles mesmo. E aí começamos a desenvolver, dar continuidade ao trabalho das escolas, né? Mas antes disso, em 2018, eu entendi uma palavra sobre Bereshit, né? Que é o início, o princípio, em relação à arte, à música na cidade de Salvador. E aí eu comecei a startar esse projeto como uma escola para pessoas de música na igreja. E aí começamos com uma turma em 2018, e aí fomos desenvolvendo isso até que ela se tornou uma escola de artes. E aí dessa escola de artes a gente começou a startar alguns projetos de sarau de artes, né? De mostra artística, que a gente não conseguiu ter tanta força, porque infelizmente em Salvador não se tem tanta força para essas coisas, as pessoas não aderem tanto no meio cristão, né? É muito fechado isso, né? Na mentalidade. Mas foram projetos que a gente vem entendendo essa ênfase para esse resgate desse olhar numa cidade que é tão artística musicalmente, né? Tantas cores, né? Mas para outro viés, e a gente precisa pensar a partir de Cristo, né? A partir do que Cristo pensa sobre essa arte, sobre essa musicalidade, sobre toda essa construção que a gente estava conversando mais cedo da música. Então, trazer muito esse sentido e essa restauração. Então, foi uma palavra que queima até hoje no meu coração sobre isso. Mas a Bereshit surgiu a partir desse lugar. E a partir daí a minha vida foi se despontando, né? Ministerialmente, no serviço, nessa imersão. Tentar separar, né? Porque às vezes para você que está falando é muito fácil. A gente falou a igreja, né? Que é a Casa Farol como um todo. Aí tem o instituto. Sim, que é dentro da própria igreja, né? Mas qual a diferença assim, do Instituto? O Instituto trabalha toda essa parte educacional, mas muito mais apontar não só para dentro da igreja, mas dentro da igreja Casa Farol, mas para fora, no sentido de atender a igreja da cidade. A comunidade como um todo. A gente tem se preparado para isso, né? Em trabalhar essas questões, né? De se apontar um serviço para a cidade de Salvador, para a igreja da cidade, né? Então, se a gente tem um trabalho de uma escola de discipulado, se a gente tem um trabalho de uma escola, ou não só de uma escola, mas de um projeto de arte que atenda isso, que é cristão, que tem Cristo como centro, é outra coisa. É outra abordagem, entende? Nossa. Então, Salvador é carente dessas coisas, né? Muito. Aqui no Nordeste você percebe, você enxerga que não tem, você procura e você não encontra, né? Eu acho que o Nascidos para Adorar, em sua ênfase aí, que a gente conversou bastante, entende essa realidade, né? Então a gente vem buscando esse lugar de restaurar essas bases, né? Uma vez que Salvador é uma incubadora de tantas coisas que a gente pode listar aqui, né? Sejam elas boas, não tão boas e ruins. A Bahia como um todo, né? A gente estava falando ali, né? O Brasil nasceu na Bahia, né? A primeira capital e tudo mais, né? Então por isso o Bereshit. Porque o Bereshit tem a ver com esse início, com esse lugar de gerar, entende?
também nesse lugar de gerar, que é a própria Salvador, tem essa carga dessa palavra, entende? Nossa. Então a gente tem essa ênfase no nosso coração e tem buscado se ajustar para corresponder a essas coisas, né? Então a Casa Farol, a Igreja de Casa Farol, nos deu essa liberdade de pensar essa palavra, de gerar isso como parte do que Casa Farol é, sabe? E isso na minha vida foi caminhando nesse lugar, né? Junto com a minha família, né? E hoje, né, diante de toda essa jornada, o se tornar pastor na Casa Farol vem dessa entrega de vida, né, da nossa casa, de abrir a nossa casa para que os irmãos entrem na nossa casa, entrem na nossa vida, e dedicação integral a esse serviço à igreja nos colocou para a glória de Deus nesse lugar de serviço, né? É menor, né? É o menor de todos. Então nós temos aprendido a pastorear em Casa Farol, aprendido a ser essa família, né, sacerdotal que serve a Igreja de Cristo, e não só a Casa Farol, mas a Igreja de Cristo. Então a gente está à disposição do Senhor nesse sentido. Então hoje a gente tem dedicado a nossa vida, né, à Igreja, e com isso também a instituição, né, de ensino que está passando por um tempo de reforma, e pedindo graça do Senhor, né, para essas coisas caminharem saudavelmente. Mas acho muito bonito ouvir de um pastor esse termo, o menor do serviço, né, que é muito contraditório com o que a gente tem visto por aí, infelizmente, né? Parece que o pastor ele te colocou num último patamar ali, e daí tem outros nomes que se usam, no último patamar de quase chegando perto de Jesus ali, né? E quando você vai para a Bíblia é exatamente isso que você falou, né? Eu acho muito bonito esse termo. Antes da gente entrar nos próximos assuntos, vamos dar uma pausa rápida aqui para a gente falar dos nossos patrocinadores. A galera que está apoiando a gente desde o começo. Ainda são poucos, estão começando, mas já temos alguns aí que a gente já é um começo, né? Agradece desde o início, né? Daquilo que a gente estava falando lá de quando a gente começou. Não vou ficar falando toda hora contar a mesma história. Que Guga, por exemplo, teve com a gente desde o início. Guga Salão de Cabeleireiro ali fica no São Rafael, muito bom, top. Hoje é o cabeleireiro dos artistas aí. Tá apoiando a gente desde o início. O Felipe que vive lá, não tá aqui para ser o modelo hoje, mas você que tá precisando aí, passa lá, vale muito a pena, de verdade. Entra no Instagram dele que você vai ver que eu não tô inventando, você vai ver o trabalho que eles fazem, faz visagismo, massa demais. Então entre em contato com ele. O próprio estúdio nosso aqui, né? Entre em contato aí com a gente, agende seu horário, faça aqui seu podcast, seu curso, transmissão, live, tudo que você precisar aqui na parte do podcast, estamos aí à sua disposição e com novidades aí, estamos abrindo a nossa nova unidade. A gente tem a unidade aqui em Lauro de Freitas, para quem conhece aqui a região, e estamos abrindo a unidade de Salvador, então você vai ter essa comodidade aí. Eu aluguei, meu convidado é de Lauro, grava em Lauro, meu convidado é de Salvador, grava em Salvador. Coisa boa aí chegando para vocês. Em breve a gente vai fazer logo um lá, né, para inaugurar, para ter o cenário novo. Bessacine, que é o nosso parceiro Doug que tá ali. Você que precisa de qualquer coisa de filmagem, eu falo qualquer coisa porque é qualquer coisa. O homem é fera. Ele tava aqui, o outro chegou aqui. Rapaz, não foi você que tava na Fonte Nova com drone? Não sei o que. Eu falei, é ele mesmo. Não é você que tava no navio lá? É ele mesmo. Tava no aniversário de casamento? É ele mesmo. É a Bessacine aí que não para. Então entre em contato, agende aí sua gravação, sua filmagem, aniversário, casamento, o que você precisar. Eles têm equipe aí pra te atender. E agora também a novidade desse ano da gente é a loja NPA. Essa cama hoje eu vim de branco. Quem me conhece sabe que é raro eu usar branco. Mas eu vim aqui para mostrar a camisa do tema principal, que é Nascidos para Adorar, a camisa branca, da coleção Nascidos para Adorar. Mas tem outras coleções aí já disponíveis para vocês. Tem algumas coisas ainda entrando. Então a gente conta muito aí com o apoio de vocês. A gente tem a coleção Atributos de Deus, que fala sobre alguns atributos de Deus, Jeová Rafá, Jeová Jireh, enfim. As camisas mais cleans para quem gosta. Essa aqui já é um pouco mais estampa maior, desenhada. Aí tem os versículos bíblicos. Então entre em contato aí pelo site aqui embaixo, você já compra, já chega direto na sua casa. Uma fábrica muito boa, fábrica de qualidade, de renome aí. Então o material é bom, tudo é bom e vai ajudar a gente também, então é tudo bom. E você que quer ser patrocinador aqui no nosso podcast, pode entrar em contato com a gente, chama a gente aí no direct, no Projeto NPA.
e a gente vai ficar muito honrado de ter sua marca aqui com a gente. Beleza? Eu ia falar Pastor Rodrigo. Pode chamar de Rodrigo só. Vou chamar de Rô, brincadeira. Pastor, eu queria falar um pouquinho também sobre, não sei se a gente tem mais alguma coisa a acrescentar, mas sobre o impacto, né? Sim. A gente, inclusive, vem fazendo uma sequência de programa, a gente conversou com o pastor Elson aqui, que é um dos líderes do projeto lá, que começou espiritual, hoje é Impacto Espiritual, como a gente conversou aqui. A gente entrevistou semana passada Jaime, que é um rapaz que tem uma história ligada ao carnaval, a conversão dele, que é o programa que saiu semana passada. Você que está assistindo, saiu semana passada. Se não assistiu, volta a um programa aí, volta a 2 para ver o pastor Elson. E aí, a gente está nesse projeto aí, né? Eu cheguei agora, estou chegando na última hora aí, na ajuda, tá, de alguma maneira. Fala um pouquinho pra gente da sua entrada no espiritual e falar um pouquinho do projeto como um todo. O espiritual é mais a nossa entrada, né? Porque foi um processo, assim, incrível, assim, porque antes era só o espiritual, esse ano a gente convergiu o impacto espiritual aí. Acho que o pastor Elson pôde falar melhor do que eu sobre isso. O homem que foi usado por Deus para gerar isso, né, trazer isso para essa cidade. Nós tivemos a primeira experiência com o espiritual em 2020, né, antes da pandemia, que eu me recordo bastante. Foi um tempo bem importante, a gente foi tocar lá no palco de evangelização na Undina, e lá na Casa Farol. Foi uma experiência incrível de ver o Senhor ali tocando na vida das pessoas, vendo pessoas para receber oração, pedindo para que nós orássemos por elas, né? Nós, igreja que estava ali, os irmãos estavam ali reunidos, né? Foi uma experiência marcante. Só que aí veio a pandemia. A gente deu meio que uma distanciada, e aí quando a pandemia reduziu, nós retornamos para estar mais próximo, né, do pastor Elson, do pessoal lá, da pastor Davi, pessoal lá do Garcia e toda a equipe do espiritual. E aí, o ano passado nós engajamos, né, no espiritual, e foi assim precioso demais, cara. Todo o trabalho que a gente experienciou no ano passado, porque justamente o trabalho agora Impacto Espiritual, ele nos alinha quanto à visão que precisamos ter como igreja sobre a cidade. Enquanto eu por exemplo, eu estava falando com você da Bereshit anteriormente, que fala desse lugar de incubador e tudo mais, quando nós entramos para servir no espiritual, parece que a visão se ampliou, né? Porque nós começamos a sentir a cidade. Vou dar um exemplo prático de como a gente começa a perceber isso antes do carnaval. A gente faz uma caminhada de oração 3 semanas antes do carnaval, no mês anterior, né? E aí, por exemplo, agora fizemos essas caminhadas aí, nessas 3 caminhadas que vieram antecedendo a semana do carnaval mesmo, de Ondina a Barra, né? O circuito ao contrário do carnaval. Sim. E quando nós vamos caminhando em oração e cantando louvores, e ali em duplas ou em trios, orando, fazendo essa jornada, o Espírito vai trazendo palavras, vai trazendo percepções, a gente vai movendo o nosso coração de compaixão para orar pela cidade. É um gesto tão simplório, né, ao nosso ver, né? Sim. A gente está fazendo uma caminhada se exercitando até o farol, mas de uma grandiosidade imensa. No ano passado, a gente fez essa caminhada também, e uma experiência que me marcou no ano passado foi quando chegamos lá, acho que foi no último dia da caminhada. Chegamos lá, só que antes disso eu tive uma impressão de como se as águas fossem tomar toda a cidade ali. Mas não parecia que era o mar que invadia, sabe? Aquela impressão de como se águas viessem do trono de Deus e fosse tomar ali, eu fiquei com tudo no coração. E aí quando chegou lá no espaço lá do farol, ali fizemos um círculo, aí o pastor Elcio pegou uma garrafa de água mineral e disse, vou fazer um ato profético aqui. E aí essa água que como se representasse as águas do trono de Deus lavando essa cidade. E foi o carnaval, eu acho que mais choveu em Salvador. Então, tipo assim, nós não queremos ser aqueles revolucionários que estão combatendo aqueles que gostam de curtir o carnaval. Nós queremos que os céus de Salvador se manifestem a glória de Deus, né?
e que vidas sejam trazidas para não mais levantar um altar de adoração a esse Deus do carnaval, né? Esse momo, mas um altar de adoração ao Senhor Jesus. Não é apenas sair para as ruas para falar de Jesus, dar um folheto ou mostrar uma estratégia evangelística, mas é um trabalho integral, sacerdotal, de adoração ao Senhor, de proclamação do Evangelho, de intercessão pela cidade, sabe? De suplicar por vida de pessoas, depois do carnaval ter esse tempo de consolidação, ver se essas pessoas de fato estão ali trilhando, buscando trilhar, e como pode ajudá-las a se manterem no caminho do Senhor. Então, um trabalho. E aí vem toda a mão de obra, né? E as bandas das igrejas, os cantores da cidade, cantores nacionais como o Ademar, como o Azaf, como o Sóstenes, e dentre outros que a gente já trouxe, Salomão do Reggae, e todos os outros irmãos que vêm, irmãos daqui da região como Guilherme Camargo, que sempre estão conosco, servindo com toda a disposição de coração, né? Deira Barbosa, Marinês, com toda a carga de jornada que ela tem no carnaval durante muitos anos, né? E vem com e agora servindo ao Senhor, vem com todo o coração disponível para estar conosco. Então, muitas pessoas, né, estão servindo no espiritual, que são pessoas que têm história, uma história de vida envolvida no carnaval, ou uma história de vida ali servindo no espiritual. Sim. Então, eu como que chegou agora, eu me sinto, sabe, pequeno falando desse trabalho, porque existe muita vida investida ali. Do pastor Elson, da pastora Elizabeth, da sua esposa, da pastora Elizabeth, todas as pessoas que estão envolvidas ali, existe muita vida envolvida ali, e eu preciso ter essa humildade de dizer, poxa, eu tô aqui, e cada vez mais que eu vou gerindo as coisas, ajudando na equipe, eu percebendo que eu não sei de alguma coisa. Poxa, mas tem isso aqui é dessa forma, isso aqui é desse jeito, porque justamente uma cultura já está ali estabelecida. São 26 anos. E que, de fato, é muito precioso mesmo. Eu participei, eu tinha ido em um café uma vez, aí acabou que eu não fui mais, e recentemente eu fui agora e comecei a pesquisar um pouco mais, entender. Normalmente, quando vim de São Paulo para cá, eu estou em acampamento, em retiro e tal, e a gente sempre fazia aqueles momentos de orações, né? Já toquei na época que tinha, se eu não me engano, era 5 dias diretos de adoração na igreja do Garcia. A gente acampava perto, sempre a gente assumia um período lá e fazia e tal. Mas a gente não tinha essa noção, essa dimensão do que é eu vendo agora um pouco mais de perto, e ainda chegando agora também, mas vendo um pouco mais o quanto dá trabalho, o quanto realmente é uma obra, né? Não é uma coisa que simplesmente monta um palco e vamos lá fazer um evento. O pastor Elcio usou uma palavra que eu fiquei encantado aqui, que ele falou que é uma declaração de amor de Deus à cidade. Nossa, nesse momento. E é uma declaração de amor de Deus através da igreja. É isso. Imagina ele falava e eu começava, rapaz, Deus está me usando as pessoas que estão ali para dar essa declaração de amor de Deus. É um negócio muito, muito bonito, assim, e você vê, de fato, eu fiz durante um bom tempo aqueles eventos de levar sopa nas ruas ali, Sim. na cidade, e você vê o quanto tem pessoas carentes no geral, e aí agora não é o mesmo público, mas o quanto tem as pessoas que estão sedentas, e às vezes a gente está fechado em 4 paredes, olhando para o nosso próprio umbigo, que tem um pouco do contrário que você falou, que a igreja precisa fazer, de abrir, olhar para a comunidade, olhar para o próximo, uma igreja que não tem conversão, uma igreja que não tem batismo, uma igreja que não tem mudança de vida. Então eu acho que a igreja no carnaval é uma igreja que demonstra que tem um caminho aí para seguir, né? E uma coisa importante para mim são 2 pontos, né? Primeiro, a igreja entender que ela precisa estar unida, né, na cidade para fazer esse trabalho. Não é um trabalho do Garcia, nem muito menos Casa Farol chegou agora, e nem qualquer outra igreja que seja parceira, PIB, Itapajipe. É um trabalho da igreja da cidade. Essas igrejas lideram esse trabalho porque elas entenderam, né, que de fato o que nós queremos é anunciar, revelar esse amor de Jesus. E aí, para mim, o outro ponto é o ponto de que esse amor de Jesus, ele precisa ser encarnado em nós, né? Então, à medida que esse amor é encarnado em nós revelamos esse amor de Jesus. E aí vem a nossa responsabilidade de buscarmos esse Cristo revelando em nós essa santidade que vocês tanto querem desenvolver, né, de ensino e tal, com o Nascidos para Adorar. Esse lugar faz parte da nossa identidade como igreja, né?
esse lugar de ser de santos porque eu sou santo, né? É esse entendimento de 1 Pedro ali. O entendimento nós somos embaixadores do reino celestial, né? Nós somos diferentes desse mundo olha o contraponto claro aí, né? É um carnaval e a igreja. Tipo, é o contraponto, tá? O carnaval tá rolando aqui, a gente tá adorando a Deus aqui. É literalmente adorando deuses diferentes. Eles estão adorando o Deus Momo, a gente tá adorando o verdadeiro Deus, o único Deus de fato, mas literalmente uma embaixada do reino ali durante o carnaval. É algo fantástico isso, porque nós mostrarmos que nós não somos daqui de fato. Exatamente. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então, realmente é uma bênção. E você... Aí queria falar um pouquinho da programação, né? A gente está começando, provavelmente você está assistindo agora. Na quinta-feira que antecede o carnaval tem abertura na Igreja Batista do Caminho das Árvores. Na sexta-feira. Vê se você gravou aí a programação. Ainda quero ver. Eu vou pescar. Eu sei que na sexta-feira já tem lá com Sóstenes lá no cenáculo, lá no Pelourinho. Eu já tinha errado, tá vendo? Isso. Fica ali próximo ali do Tabuão, já ali no Largo do Pelourinho. Tem uma sorveteria logo de esquina ali. Em cima da sorveteria é o cenáculo, onde se reúne a Igreja Batista de Leade. Nós vamos fazer lá esse tempo. Isso na sexta. Na sexta pela manhã. Tá. Isso, a partir das 9 horas. Vamos estar lá até meio-dia. Né? Quando chegar à noite, nós estaremos com o palco de evangelização na Undina. Fica ali em frente à Delicatessen de Undina, não tem errado. Eu que não conheço muito assim, antes das gordinhas ali, né? Isso. Ali fica o nosso palco ali, fica instalado, acampado ali até a segunda-feira. A gente tem palco todos os dias, de sexta a segunda, das 19 às 23 horas. A gente está ali com o palco funcionando esses horários. De segunda ou de sexta a segunda. Sexta, sábado, domingo e segunda. E aí, dentro disso tem as programações, né? Sexta-feira, como já falamos. Sábado, pela manhã, a gente eu acredito que a gente não tenha programação. Mas a gente lá no acampamento, né? E aí tem a programação do acampamento lá do Garcia. Quando chega na tarde, nós temos o turno de oração lá. Na Igreja do Garcia também. Na Igreja do Garcia até às 17 horas. Nos preparamos e vamos para o palco. No domingo, nós temos a celebração da unidade. A celebração da unidade acontece na Igreja Batista do Garcia, a partir das 9 horas da manhã. Então a gente vai estar ali celebrando a unidade da igreja da cidade, adorando ao Senhor, né? Com palavras proféticas, com direcionamentos aí, quem sabe, de Deus para esse ano de 2025 como igreja, entendendo essa palavra de expansão do reino, que foi uma palavra desse ano, né? Foi uma palavra que o Senhor nos deu, né, para esse ano. Expansão em todos os sentidos, assim, e pensar a expansão do reino no contexto que estamos vivendo nesse tempo, né? Seja político, social, econômico, parece que é utópico, né? Uma vez que, se a gente olha para as circunstâncias, a gente não consegue enxergar essa expansão. Mas como o nosso Deus, ele não é circunstancial, ele é eterno, então a gente precisa olhar para a eternidade do Senhor, né? Perfeito. Então, a gente trabalhar essa expansão do reino, de fato, é extremamente apontados para a eternidade de Deus, né? Quais são as bases do trono de Deus? Justiça, verdade, misericórdia, né? Juízo, são as bases do trono de Deus. É isso que diz o Salmo 89, 14. Então, a gente precisa olhar para esses aspectos da verdade, da misericórdia, da justiça e do juízo, como aspectos que a gente precisa se apegar, né? Para expressar esse lugar de declarar que ele é santo, de que ele é justo, de que ele é real, de que ele é fiel, não só de lábios, sim, mas de coração, de vida, uma vida inteira diante dele. Então, o espiritual, nesse sentido, traz muito esse serviço, né, ao Senhor. E a Casa Farol vem apenas para contribuir com isso que o Senhor já está fazendo, né? Não para querer inovar, sim, não para querer modificar, mas sempre para contribuir, agregar, né? Engraçado que quando o Daniel que é pastor lá, né, na Casa Farol, ele que me puxou, né, para ir com ele. Ele me puxou para ir com ele e eu estou
totalmente envolvido, né, no processo. Falou, fica aí. E eu sou muito assim, eu vou e me envolvo e pergunto, e aí precisa disso, precisa fazer o quê? Eu sou meio assim, né? Quando eu me identifico com uma coisa, eu entro de cabeça, né? E de fato é algo que sempre queimou no meu coração, esse lugar de adoração 24/7, esse lugar onde o nome o nome de Jesus é levantado num lugar, numa cidade, né? E principalmente no Pelourinho, porque foi no Pelourinho que Cristo foi crucificado, né? Então, isso para mim me gera muitas expectativas, né? Do que Deus pode gerar no nosso meio. E não em função só apenas de fazer coisas, de tocar, de cantar, sim. De movimentos, de coisas que falam só de servir, mas de uma vida, né? Sim. Então, porque quando a presença de Deus vem, ela vem por completo, né? Ela vem para transformar, ela não vem só para por conta de um serviço, por conta de uma atitude nossa, não. Ela vem para mudar. Vem para mudar. Eu acho que isso é o principal, né? O primordial. A gente tem conversado muito com algumas pessoas, todo mundo que passa nessa mesa, principalmente se for da área de adoração, sobre essa questão da unidade. Sim. Primeiro, a unidade da igreja como um todo aqui. E segundo, essa questão da unidade na adoração como um todo, sabe? Sem uma placa necessariamente, nem de uma igreja, nem de um projeto, não é uma igreja, é a igreja, a noiva de Cristo junta na cidade, acho que... É porque assim, a gente se esbarra nas nossas doutrinas, né? E elas se tornam meio que limitantes para a gente, de fato, se abrir, né, nessa relação da igreja. E eu acho que é muito quando o foco não está no local certo, né? Quando o foco está, eu não vou me misturar porque eu vou perder membro. Aí quando entra nesses... Ou porque a doutrina é diferente da minha. Muita ou porque gente aprender a respeitar, né, os limites uns dos outros e começar a levantar esse lugar onde o Senhor, sabe? A gente vai entender, o Espírito vai entrar e vai governar e vai dizer como é. A gente não vai precisar se preocupar com doutrina. Vou deixar registrado aqui o programa 22 de 2025. Não vou falar a data que eu não sei se vai sair exato. Mas hoje eu tive uma conversa com um irmão falando sobre isso. O pastor Elson já vinha falando sobre isso. Deus tem algo muito sério assim, para fazer na adoração, na igreja aqui em Salvador, na unidade da igreja. O 24/7, como ele falou, né? O Bruno tá queimando com essa ideia. Aí ele trouxe a questão do Pelourinho. Sim. Eu falei, rapaz, Deus tá movendo pessoas, movendo localizações, enfim, pra gente realmente entrar nesse lugar que o Senhor tem algo para fazer em nós primeiramente e através de nós. Então acho que queria deixar registrado aqui, um dia eu vou voltar para esse programa aqui, nesse dia a gente vai lembrar disso, falando, realmente Deus estava fazendo algo, porque não, eu estava conversando com o Felipe, guitarrista da gente hoje, ele fala, rapaz, isso que a gente está conversando agora parece que com outras pessoas, a gente falava há 3 anos atrás, ele trabalhava comigo, a gente indo para a reunião, a gente falava, rapaz, Deus está movendo alguma coisa aqui, não sei a união não sei o que está acontecendo, a gente falava sobre isso, sem entender, e agora a gente vê que Deus estava falando comigo, estava falando com ele, estava falando com o outro, estava falando com você, estava falando com o outro. Sim. Deus já estava movimentando ali, então tem muita coisa para acontecer. Eu só queria compartilhar um texto que para mim tem direcionado o meu coração. Não vou falar de mim, não vou falar o meu coração nesses dias aí de carnaval e nesse ano, assim, para mim, acho que essa palavra vai me seguir aí esse ano com relação à jornada, né? Eu até comentei lá com você mais cedo, que é Isaías 43, né? Ele diz, 18, diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que façam uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. No contexto aqui, quando ele fala de uma coisa nova, ou de coisas passadas, perdão, ele está falando do contexto antigo lá, do povo quando saiu do Egito, passou o Mar Vermelho, e aí seguiu a jornada no deserto, Deus libertou o povo, não só da escravidão do Egito externa, mas da escravidão interna, né? Que eles passaram muito tempo no deserto, porque eles ainda estavam presos ao Egito no interior deles, né? Então, na identidade. Então, ele está falando, a gente não tem que ficar apegado a essas coisas. Ele vai fazer uma coisa nova. E quem é essa coisa nova? É Cristo, né? Então, Cristo está no meio da igreja para que ele
cresça no meio da igreja, para que ele seja o centro, para que esse evangelho seja o centro, né? E aí ele vai narrando: eis que farei uma coisa nova, né? Não é novidade, entendeu? Não tem a ver com novidade. E isso para mim tem permeado o meu coração. A cada ano que a gente trabalha agora no impacto espiritual, a cada ano que a gente vai trilhando esse caminho, a intenção é que se deixe de existir impacto espiritual. Não precisa mais, porque acabou o carnaval. Mas se levantou uma vontade de adoração ao Senhor. Até o dia de Cristo, sabe? A gente permanece nesse lugar. É se mover pela eternidade, não pelas circunstâncias. Porque eu tive aquela experiência passada. Porque foi daquele jeito. Não, o Senhor quer fazer uma coisa nova. Ele está abrindo um único caminho, um único e vivo caminho, né? É esse caminho que nós estamos trilhando, de sujeição ao Senhor, né? Para quê? Para que essas águas fluam nessa cidade, fluam para o Brasil. Eu creio que muitas coisas vão fluir de Salvador para o Brasil, porque muitas coisas acontecem de Salvador para o Brasil. Então a gente precisa crer nessas ênfases, né? Observar uma coisa lógica que se acontece e perceber de que é esse o caminho que o Senhor está nos apontando. Se Deus nos deu um trabalho como impacto espiritual e possam ter outros trabalhos, como por exemplo o pessoal da IBMI, com o Sal da Terra, trabalham ali na Praça da Sé, conjuntamente com um impacto ali. Então, todo esse movimento que estamos fazendo é em função de compreender essa palavra. De que, aí vem muito disso, né? Lugares onde, como fez com Isaac, como fez com Jacó, cave um poço aqui, mas se você olha e diz: não, aqui não tem como ter água, passar água nesse lugar. Aqui é um lugar rochoso, aqui é um lugar pedregoso, aqui é um lugar alto, não tem como. Esse cave, porque ele que vai fazer brotar água desses poços, sabe? Então a gente precisa continuar insistindo em cavar esses poços, perseverar. É o Pedro, né? Tipo, lance a sua rede. Mas Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Lança a rede, eu que tô mandando, eu tô falando. Perseverar. Porque enquanto eu não quero roubar a fala de ninguém, mas como a Ana Paula falou aí em uma dos desabafos dela, enquanto estivermos lambendo a água da rocha, nós precisamos crer que virá água. Uma das coisas que não sei se você conhece o Mike Sher, né, do Casa de Davi, uma coisa que o Mike traz muito isso, né, o Rio do Leão. Nós cremos nessa palavra do Rio do Leão. Nós cremos nisso, que virá 12 vezes mais. Esse fluir das águas do Espírito sobre o Brasil. Então, é sobre isso que nós estamos trabalhando. Sobre uma palavra que Deus está trazendo sobre a nação. Exatamente. Então, nós estamos contribuindo com essa palavra nesse serviço que nós estamos fazendo aqui em Salvador. Nós estamos contribuindo. Então, se Deus levantar ali uma casa de oração ali, para nós estarmos 24/7 no Pelourinho, vamos estar ali no Pelourinho, declarando a santidade de Deus, declarando a soberania dele, o Cristo ressurreto que virá, ascenderá nas nuvens e nos encontraremos com ele, sabe? É essa esperança que nós precisamos declarar continuamente, porque a gente esquece rápido das coisas. É o problema de viver por experiência que a gente falou, né? Às vezes a experiência ela passa rápido, mas se você não tiver Cristo enraizado de você, não permanece. E aí quando você olha para o Antigo Testamento, lá para o Pentateuco, para a Torá, você vê como Deus foi repetitivo com aquele povo, porque as bases do seu coração não tinham enraizado a lei de Deus. Entende? Cristo hoje nos abriu a possibilidade de não nos movermos por essas bases do nosso coração, mas percebemos que Ele está nos dando um novo coração, sabe? É igual aquela música de Gesto Drano que eu gosto muito, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E aí, do nada, ela vem dizendo: ensina-me a amar o meu. Porque existe essa ligação, né? De amar o irmão e de ter um coração igual ao de Jesus. Porque essas coisas não se desapegam, né? E fala de um novo coração. Não é pegar um coração que está aqui e mudar uma partezinha dele. Não, é
arrancar esse e trazer um coração igual de Cristo, um coração dele, que vem com essas características de amar o irmão. E justamente porque não vamos construir isso sozinhos. Exatamente. Você só com nascidos, a gente como Casa Farol e não sei quem. Nós vamos construir isso juntos. E aí é essa mensagem que o Impacto Espiritual está trazendo para nós como igreja. Mas, rapaz, Deus tem algo forte aí nesse negócio. Mano, te agradecer aí. Eu queria muito entrar em alguns temas específicos aqui. A gente vem mas outro é dia. isso que eu ia falar, mas a gente vai fazer outros temáticos. Esse que a gente estava conversando ali sobre adoração, sobre santidade, sobre sacerdócio. Vamos fazer um programa sobre sacerdócio vamos específico. sim. Acho que é bacana. Só realmente dar um programa, né? Porque a gente vai passear pela Bíblia toda, né? Então, mas te agradecer pela presença aí, te agradecer pela prazer espera. meu. Pra começar. Realmente foi um papo bem bacana, que pra variar passa rápido, né? Passa rápido demais. Então é isso, Deus abençoe, mano. Amém. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí que puderam ter paciência de ouvir a gente. E é um prazer estar aqui. Amém. Deus abençoe. E vocês que estão assistindo, lembrem-se, vocês nasceram para adorar.